Há mistérios nas Escrituras que, mesmo após milênios, continuam a intrigar a mente humana, desafiando nossa compreensão e expandindo os limites de nossa fé. Um desses enigmas se esconde nas palavras de um dos maiores apóstolos de todos os tempos, um homem que, por sua própria confissão, foi arrebatado a um lugar que poucos ousaram sequer imaginar. Paulo, o apóstolo dos gentios, afirmou ter visitado o terceiro céu. Mas o que seria esse lugar? Seria uma dimensão espiritual, um paraíso físico ou algo que nossa limitada percepção mal consegue conceber? Prepare-se para desvendar um dos segredos mais profundos da Bíblia. Se você busca desvendar as camadas ocultas da Palavra de Deus, convido-o a se juntar a esta jornada de descoberta. Inscreva-se no canal Sinais e Revelações e ative o sino para não perder nenhuma de nossas explorações sobre os mistérios das Escrituras. Para entender a magnitude da experiência de Paulo, precisamos primeiro contextualizar quem era esse homem. Saul de Tarso, como era conhecido antes de sua dramática conversão, não era um personagem qualquer. Ele era um fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica. Sua herança era rica em tradição, seu intelecto afiado e sua paixão pela fé de seus pais, fervorosa. No entanto, essa paixão o levou a uma perseguição implacável contra os seguidores de Jesus, a quem ele considerava uma seita herética que blasfemava contra o Deus de Israel. Sua vida era definida por um zelo ardente, mas direcionado por uma compreensão distorcida da verdade. Ele estava convencido de que, ao prender e até mesmo consentir na morte de cristãos, estava cumprindo a vontade divina. Essa era a complexidade de Saul, um homem de profundas convicções, mas cego para a luz que emanava do Messias. Sua personalidade, antes de seu encontro transformador, era marcada por uma determinação inabalável, uma inteligência aguda e uma retórica poderosa. Características que, após sua conversão, seriam canalizadas para a proclamação do Evangelho. O momento decisivo, o ponto de virada que reescreveu a história de Saul e o transformou em Paulo, ocorreu na estrada para Damasco. Enquanto ele se dirigia para lá, com cartas de autoridade para prender cristãos, uma luz do céu o cercou e ele caiu por terra. Uma voz ecoou perguntando: Saul, Saul, por que me persegues? Essa voz era a de Jesus. Esse encontro não foi apenas um evento físico, mas uma revelação espiritual que desmantelou todas as suas certezas anteriores. Ele ficou cego por 3 dias, um período que simbolicamente representou a cegueira espiritual que o havia dominado. Ananias, um discípulo em Damasco, foi enviado por Deus para restaurar-lhe a visão e batizá-lo. Foi nesse momento que Saul se tornou Paulo, um nome que significa pequeno, uma humildade que contrastava com sua antiga arrogância. A partir daí, sua missão mudou radicalmente. De perseguidor, ele se tornou o maior evangelista da história, dedicando sua vida a levar a mensagem de Cristo aos gentios, aqueles que estavam fora da aliança de Israel. A vida de Paulo após Damasco foi uma sucessão de desafios, perseguições, naufrágios, prisões e açoites. Ele enfrentou a oposição de judeus e gentios, falsos irmãos e autoridades romanas. Sua jornada foi marcada por uma dedicação incansável à pregação do Evangelho, fundando igrejas, fortalecendo comunidades e escrevendo cartas que se tornariam pilares da doutrina cristã. Em meio a tudo isso, ele carregava consigo um segredo, uma experiência tão profunda e pessoal que ele hesitou em compartilhar por anos. Esse segredo é o cerne do nosso mistério de hoje, sua visita ao terceiro céu. Em 2 Coríntios 12, 2, 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. A primeira coisa que nos chama a atenção é a maneira como Paulo se refere a si mesmo. Conheço um homem em Cristo. Ele fala de si na terceira pessoa, uma demonstração de humildade e talvez uma forma de evitar a glória pessoal por uma experiência tão extraordinária. É como se ele quisesse distanciar a experiência de sua própria identidade para que a glória fosse inteiramente de Deus. A hesitação em afirmar se estava no corpo ou fora do corpo sublinha a natureza transcendente e possivelmente mística do evento. Ele não tinha as ferramentas conceituais para descrever plenamente o que aconteceu, apenas que foi real e profundamente significativo. Mas o que é o terceiro céu? As Escrituras, em diferentes passagens, parecem aludir a múltiplos céus. Na cosmologia judaica antiga e até mesmo em algumas interpretações cristãs, o termo céu pode ter diferentes conotações. O primeiro céu seria a atmosfera terrestre, o lugar onde as aves voam e as nuvens se formam. O segundo céu seria o espaço sideral, onde se encontram as estrelas e os planetas. O terceiro céu, portanto, seria o mais elevado de todos, o próprio trono de Deus, o paraíso, o lugar da habitação divina. Essa interpretação é consistente com outras referências bíblicas. Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus está no plural, sugerindo a vastidão e a multiplicidade de planos existenciais criados por Deus. No Novo Testamento, Jesus fala do reino dos céus e Paulo, em Efésios 4:10, fala de Cristo subindo acima de todos os céus. Essas passagens, embora não definam explicitamente os três céus, apoiam a ideia de uma hierarquia ou de diferentes níveis de céu. A visão de Paulo, portanto, não foi apenas uma experiência espiritual, mas um arrebatamento ao próprio paraíso, à presença de Deus. O que Paulo ouviu nesse lugar? Ele afirma ter ouvido palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso é crucial. Não apenas ele foi a um lugar extraordinário, mas também teve acesso a conhecimentos e revelações que não podiam ser comunicados em linguagem humana. Isso sugere que a experiência transcendia a capacidade de nossa linguagem e de nossa mente de processar e expressar plenamente. Essas palavras inefáveis podem ter sido visões, sons ou uma compreensão que foi gravada em seu espírito, mas que não poderia ser traduzida para o mundo material sem perder sua essência divina. Essa proibição de falar não é um capricho, mas uma salvaguarda. Certas verdades são tão profundas, tão sagradas, que revelá-las na íntegra poderia ser prejudicial ou mal interpretado por mentes humanas limitadas. É um mistério que Paulo foi autorizado a testemunhar, mas não a divulgar. A experiência do terceiro céu não foi um evento isolado na vida de Paulo. Ela é mencionada no contexto de sua defesa contra aqueles que questionavam sua autoridade apostólica e se vangloriavam de suas próprias visões e revelações. Paulo, relutantemente, se vê obrigado a compartilhar suas próprias visões e revelações do Senhor, segundo Coríntios 12:1, para provar que ele também havia recebido uma comissão divina. No entanto, ele não se gaba dessa experiência, mas a apresenta com humildade, quase como um fardo. Na verdade, ele conecta essa revelação extraordinária a um espinho na carne que lhe foi dado para mantê-lo humilde. O espinho na carne é outro mistério que tem intrigado estudiosos por séculos. Paulo descreve-o como um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. 2 Coríntios 12:7. As teorias sobre a natureza desse espinho são variadas. Alguns sugerem que era uma doença física crônica,
como uma enfermidade ocular ou uma condição que causava dores intensas. Outros acreditam que era uma tentação persistente ou uma luta interna. E há quem pense que era uma oposição constante de inimigos que o perseguiam em sua missão. Independentemente de sua natureza exata, o espinho na carne serviu a um propósito divino. Ele foi um contrapeso à glória da revelação do terceiro céu, uma ferramenta para manter Paulo dependente de Deus e humilde diante de tamanha graça. Essa dinâmica entre a revelação sublime e o sofrimento constante é uma das lições mais profundas da vida de Paulo. Ele aprendeu que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Essa é uma verdade transformadora para todos nós. Muitas vezes, em nossa própria vida, pedimos a Deus que remova nossas dificuldades, nossos espinhos na carne. Mas a resposta de Deus pode ser a mesma: que sua graça é suficiente e que é precisamente em nossas fraquezas que seu poder pode ser manifestado com maior clareza. A experiência de Paulo no terceiro céu não foi apenas uma visão pessoal, ela teve um impacto profundo em sua teologia e em sua forma de viver. Ela certamente fortaleceu sua convicção na realidade da vida após a morte, na existência de um paraíso e na presença gloriosa de Deus. Essa certeza deve ter sido um motor para sua incansável dedicação ao Evangelho, inspirando-o a suportar sofrimentos e perseguições com uma esperança inabalável. Para Paulo, a vida presente era apenas um prelúdio para a glória futura, um breve momento em comparação com a eternidade que ele havia vislumbrado. Sua visita ao terceiro céu o equipou com uma perspectiva eterna que o capacitou a ver as dificuldades terrenas como leves e momentâneas aflições que produziam um peso eterno de glória muito excelente, 2 Coríntios 4:17. A vida de Paulo, com sua jornada de perseguidor a apóstolo, suas revelações divinas e seus sofrimentos humanos, oferece lições inestimáveis para os dias atuais. Primeiro, a lição da transformação. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. Se um homem como Saul, com seu ódio e perseguição, pôde ser transformado em Paulo, o apóstolo do amor e da fé, então há esperança para qualquer um de nós. Nossas fraquezas, nossos erros passados não nos definem. O que nos define é a disposição de nos render à vontade de Deus e permitir que Ele opere em nós. Segundo, a lição da humildade. Mesmo após uma experiência tão gloriosa como a visita ao terceiro céu, Paulo foi mantido humilde por um espinho na carne. Isso nos lembra que o verdadeiro poder espiritual não reside na exaltação pessoal ou em experiências místicas, mas na dependência de Deus e na humildade de coração. A soberba é um veneno que corrompe a alma, enquanto a humildade abre as portas para a graça divina. Terceiro, a lição da perseverança em meio ao sofrimento. A vida de Paulo foi uma sucessão de tribulações, mas ele as enfrentou com fé inabalável, sabendo que sua recompensa estava no céu. Ele nos ensina que o sofrimento, quando visto através da lente da fé, pode ser um catalisador para o crescimento espiritual e um meio pelo qual o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Não devemos temer as dificuldades, mas encará-las com a certeza de que Deus está conosco e que sua graça nos basta. Quarto, a lição do discernimento espiritual. Paulo não se vangloriou de sua visão e só a mencionou em um contexto de defesa de seu apostolado e com extrema cautela. Isso nos adverte contra a busca por experiências espirituais espetaculares apenas por vaidade ou curiosidade. O verdadeiro foco deve ser em Cristo e na proclamação do seu Evangelho, não em revelações pessoais que podem desviar a atenção do que é essencial.
As Escrituras nos fornecem tudo o que precisamos para a vida e a piedade. O mistério do terceiro céu de Paulo continua a ecoar através dos séculos, não como um convite à especulação ociosa, mas como um lembrete da vastidão e da profundidade do reino de Deus. É uma prova da realidade do paraíso, da glória que aguarda aqueles que creem e da capacidade de Deus de nos conceder vislumbres de sua majestade, mesmo em meio às nossas fraquezas e sofrimentos terrenos. A experiência de Paulo nos convida a uma fé mais profunda, a uma esperança mais firme e a uma dependência mais completa do Deus que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16, mas que, em sua infinita graça, permite que alguns de seus servos vislumbrem sua glória. A jornada de Paulo, do perseguidor cego na estrada de Damasco ao apóstolo que vislumbrou o terceiro céu, é um testemunho vívido da soberania de Deus e de sua capacidade de transformar vidas. Seu encontro com o paraíso não foi apenas um evento isolado, mas uma parte integrante de sua formação como instrumento escolhido por Deus. Ele foi um homem que conheceu a glória divina e, ao mesmo tempo, experimentou a fragilidade humana, aprendendo que a verdadeira força reside na dependência de um poder maior. O terceiro céu permanece um mistério, um segredo sussurrado nas páginas da Bíblia, mas sua menção por Paulo nos assegura que há muito mais na realidade do que nossos olhos podem ver e nossos corações podem compreender. Que essa revelação inspire você a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras, a viver com uma perspectiva eterna e a confiar plenamente na graça de Deus em todas as circunstâncias da vida. Se você foi tocado por esta exploração dos mistérios bíblicos e deseja continuar desvendando os segredos das Escrituras, agora é o momento de agir. Deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se em nosso canal Sinais em Revelações e ative o sino para receber notificações de nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre o terceiro céu e o legado de Paulo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade que busca aprofundar sua fé e discernimento espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também anseiam por desvendar os sinais e revelações da Palavra de Deus. Juntos, podemos iluminar os caminhos da verdade.